Porque esse propósito, ele acontece realmente na hora que cai a ficha de, tipo, eu passei. Porque antes disso, é como se fosse uma idealização. E quando você passa, fala, caramba, o propósito tá aí, tá tudo aí, agora, sabe? Então, assim, não desiste de encontrar esse propósito na aprovação, porque ele está lá. Então, assim, qualquer dúvida que você tenha durante esse processo, você pode ter certeza que quando você conseguir, ela nunca vai ser como se ela nunca tivesse passado pela sua cabeça. Porque todas essas dúvidas, elas surgem justamente como um desafio mesmo, para testar a gente. Então, o nosso cérebro nos sabota o tempo inteiro, né? Então, assim, o tempo inteiro, é quase um inimigo, muitas vezes. Então, saber lidar e saber que muitas sensações, muitos desafios que você passa, às vezes você realmente precisa passar por aquilo, e ter esse sentimento de aceitação e não de inconformidade, porque às vezes, assim, a gente até tem, né? A gente até se sente... A gente até é vítima, mas a gente não pode se colocar nesse lugar. Porque se a gente se colocar nesse lugar espontaneamente, a gente não consegue seguir. Então, assim, cara, você tá num dia muito ruim, tira o seu tempo, não fica se martirizando, não fica se culpando, não fica ai, nossa, mas por que isso tá acontecendo comigo agora, nessa hora? Isso, tudo que acontece com você tem um propósito. E olha que eu nem sou muito religiosa nem nada não, mas se tem uma coisa que a vida me provou até agora, é que tudo pelo que a gente passa tem um motivo. Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco, nova temporada 2025. E hoje você vai conhecer comigo a história da Naomi. Quem é ela? Que da medicina veterinária decidiu ir pra medicina humana. Por que será que ela tomou essa decisão e o que aconteceu nesse meio do caminho para que hoje ela possa estar aqui celebrando e contando para vocês como ela foi aprovada na medicina UERJ. Fica comigo que depois da vinheta vem tudo. Ninguém sabe mais sobre a aprovação em medicina do que o Time Foco Medicina. Senhoras e senhores, com vocês, ela, que além de inteligente, é linda, maravilhosa, cheirosa, dona de um cabelo de milhões. Oi, gente. Oi, gente. Tudo Eu bom? adoro o tchau de Miss. Não, a mãozinha. É. Senhora, como é que foi esse negócio? Eu tava lá na veterinária, como é que foi? Aí, de repente, falou... Não. Na verdade, Carol, foi tudo um processo, assim, um processo longo, porque eu nunca quis medicina. Eu descobri que eu queria medicina. Isso que é o mais, assim, engraçado da história toda. Eu comecei fazendo serviço social na UFRJ, que eu queria trabalhar com pessoas, mas aí, infelizmente, eu era muito nova, eu não tinha maturidade para lidar com as coisas que aconteciam dentro da faculdade que não eram favoráveis para mim, assim, não estava no meu lugar de fala, realmente. E isso para mim era um pouco complicado, porque eu queria zoar, eu queria fazer super amigos, eu tinha 16 anos. Sim. Então eu não consegui lidar com isso, né? E aí o meu avô ficou enchendo meu saco. Não, Naomi, você tem que fazer veterinária, você gosta muito de bicho, tal. Eu falei, gente, mas eu não gosto de medicina. Mas aí fiz veterinária, entrei pra veterinária, pelo mesmo SISU, né, que era aquele SISU que você botava 2 vezes. Uhum. Aí pelo mesmo SISU. E quando eu comecei a fazer, tinha uma matéria que se chamava Introdução à Medicina Veterinária. E essa matéria dava um leque de coisas que o veterinário poderia fazer, desde a vigilância sanitária até a inspeção de alimentos de origem animal, tudo mesmo. E aí eu falei assim, cara, não é possível que eu vou sair dessa faculdade sem fazer nada, alguma coisa eu vou gostar, alguma coisa eu vou fazer. E aí terminei, mas o que aconteceu? Dentro da faculdade, eu me apaixonei pela medicina de cães e gatos, né, de pequenos animais. Então, lá mesmo, dentro da faculdade, foi que eu comecei a criar esse amor, esse anseio pela medicina, né? E aí eu trabalhei durante mais ou menos 2 anos, antes de fazer essa decisão de largar tudo. E assim, eu amava trabalhar como veterinária, mas era muito engraçado, porque as minhas chefes viravam assim, Naomi, pelo amor de Deus, você não pode ficar 2 horas na consulta conversando com a velhinha, Naomi, não tem condição. Tem, várias pessoas aí pra tu atender. E assim, elas começaram a perceber, e eu também, que eu gostava muito de trocar. E essa necessidade de trabalhar diretamente com pessoas foi crescendo, principalmente porque eu trabalhava com medicina integrativa na veterinária. Então é muito importante a questão do tutor, né, na parte da medicina integrativa. E aí eu surtei e falei, não, acabou, vou tomar coragem e vou tentar fazer o vestibular para medicina. E aí eu
saí do trabalho, né, onde eu trabalhava na Lagoa, aqui na Barra. E aí, saí da veterinária e fui fazer um curso. Outro curso aleatório. E aí, esse curso me deu um puta desconto, por conta da minha história e tudo. Sendo que na primeira vez que eu fiz a prova, eu fiz só o UERJ, não passei. Assim, fui bem, mas não passei. Mas aí o que aconteceu? Eles tiraram o meu desconto. E aí eu implorei, pelo amor de Deus, pra eles não tirarem, que eu não tinha condição, tal. Mesmo assim, ficaram nessa. Não me deram desconto mais. E aí eu já tava flertando com foco, né? Já era apaixonada pelo Júlio. Aí depois eu vi você e falei, meu Deus, que mulher. Pelo amor de Deus, eu preciso disso. E aí, quando me negaram o desconto, eu não tinha realmente como arcar com os custos do curso, mas eu fiz de maluca. Eu falei assim, até pro meu namorado, coitadinho. Eu falei, amor, olha só, eu preciso que você me ajude, eu preciso que você pague metade, minha mãe vai pagar metade, e a gente vai se virar. Assim que eu conseguir vender um terreno que eu tinha lá, que era a única fonte de renda depois que meu pai faleceu, que eu poderia usar para investir na minha carreira, aí consegui vender o terreno, paguei todo mundo, mas assim, super arrisquei, porque eu sabia que eu não tinha condição de ter outra coisa. Depois que eu comecei a entrar em contato com o curso de vocês, pela parte gratuita mesmo na internet, eu já via ali que era muito excelente, eu já não tinha condição de querer outra coisa. E aí eu fui mesmo devendo Deus e o mundo, depois eu me ajustei, mas assim, no início foi loteria, sabe? Ou seja, uma porta se fechou e você foi lá e abriu a outra. Você falou, vou entrar e pá. Não, e aí detalhe, você acha que depois eles não vieram, depois que eu entrei no foco, eles vieram, não, me olha, o diretor falou que você era uma ótima aluna, a gente resolveu te dar o desconto novamente. Eu falei, querido, agora eu já tô nos melhores, eu não preciso mais. Falei mesmo, depois eu te mostro. Gente, que história, né, cara? Depois eu te mostro a mensagem, você cara. já tinha me falado superficialmente dessa história, mas eu não tinha entendido os detalhes. O negócio foi muito mais cinematográfico. Foi, não, o melhor foi o pedido depois deles pra, né, me dando desconto novamente, depois que eu já tinha implorado, quase me humilhado pedindo desconto, que eles já tinham me dado, né, então, assim, já era uma coisa que eu estava contando com isso. E, assim, foi até o que eu tava falando pro Rodrigo, sabe, vocês não têm essa estratégia, né, de desconto e tudo, mas nem precisa, não precisa, porque, assim, vocês não descredibilizam um aluno caso, por exemplo, ele não atinja o objetivo que vocês pretendem. Que foi isso que fizeram comigo. Quando eu não passei, não, então já que você não passou, agora você perdeu o desconto, entendeu? Então isso me frustrou muito, porque eu também me senti muito incapacitada, principalmente depois de ter saído tanto tempo do ensino médio, né? Eu falei, caramba, cara, realmente, será que eu vou conseguir? Fiquei pensando, remoendo isso, porque eles me botaram muito pra baixo. Sim. Mas logo depois também eu entrei no foco, no nosso time. Porque existe mesmo, isso é uma política do mercado do vestibular, né? Os cursinhos, eles fazem uma espécie de leilão oferecendo bolsas que supostamente têm uma causa social, têm uma causa para ajudar as pessoas que não podem pagar integralmente para estudar para o vestibular. Só que, na verdade, histórias como a sua, que são muitas, mostram que a verdade por trás desse leilão não é o curso ajudar o aluno que não pode pagar e precisa estudar, e sim é uma forma deles angariarem os potenciais aprovados para trazer aprovações e nome para o curso. E não tem problema nenhum, ao meu ver, um curso realizar um trabalho bem feito, um trabalho digno, um trabalho honesto junto àquele aluno, é uma parceria que se estabelece. E quando vocês são aprovados, é um prazer imenso e é sim um reforço da qualidade do trabalho que é feito no curso quando vocês são aprovados. E é muito digno, tá tudo bem. Agora, fazer disso uma falácia de que eu tô fazendo para te ajudar e, no entanto, a gente entende muito bem que o objetivo é o aluno ajudar o curso e não o curso de verdade ajudar o aluno, cara, aí você fala assim, para, com porque certeza. o negócio, a história não tá bem contada. Não, e o puxar de tapete, pra mim, que foi muito ruim, entendeu? Porque, assim, eles só avisaram isso quando eu estava indo fazer a rematrícula.
Sim. Entendeu? Então isso pra mim foi muito frustrante, porque era como se reforçasse a ideia de que eu não tinha conseguido e que eu não ia conseguir, por isso que eu não merecia. Sim. Sabe? Então Sim. isso que mexeu comigo. Sim. Mas assim, depois que eu entrei no foco, cara, foi assim, ó. E tem uma coisa muito legal nisso também, que essa sua vinda pro foco foi o momento em que você realmente queimou as suas últimas pontes. Porque você envolveu tua mãe, você envolveu teu namorado, você vendeu a única herança que teu pai tinha te deixado pra apostar no seu sonho. Exatamente. Entendeu? Ali você queimou as últimas pontes, você não podia mais... eu tô vendo aqui, vai que realmente, né, medicina é pra mim, vou... Não, você falou assim, essa porra agora vai ter que dar certo. Eu vou te falar, Carol, não tem investimento melhor do que o que eu fiz com foco. Porque assim, eu sou muito exigente com tudo, eu sempre fui com as minhas coisas e tal. Infelizmente, eu sou até controladora e centralizadora demais. Uhum. Eu tento, assim, tirar essa característica de mim o máximo possível. Uhum. Mas eu realmente sou. Então, assim, esse investimento no foco, eu não passava raiva em momento nenhum. Tipo, ai, nossa, esse curso... Momento nenhum. Eu não tinha pra reclamar. E quando eu tinha uma vírgula pra falar, na mesma hora vocês me atendiam da melhor forma possível. Assim, vocês eram super rigorosos, assim, com o negócio de horário e tudo e tal. E no início, eu achava que eu não ia me adaptar. Mas depois eu vi... Pô, tô mais velha, já sou adulta. Pô, já sou adulta, vocês vão ficar Não, enchendo e meu saco. muitas responsabilidades que eu tenho. Eu tenho 5 cachorros, às vezes é difícil, né? E eu ainda era veterinária também, então assim, se desse um problema com eles, a veterinária era eu, então eu tinha que resolver. Então, assim... Cadê a mãe deles? Chegou, sou mesmo. Coisa. Exatamente. E aí ficou uma coisa, assim, que eu realmente tive que lutar pra conseguir. Mas, gente, eu fazia tudo que vocês falavam. Tudo. Não fazia nada diferente. Eu não contestava, porque eu confiava justamente por isso. Porque quando eu reconhecia a excelência, esquece, eu não passava raiva com nada de, nossa, esse material tá ruim, nossa, isso aqui tá errado, nossa... Nada, assim, e todas as coisas que eu vinha trazer, eu até me impressionava, eu te trouxe algumas coisas, assim, que qualquer outro lugar, talvez as pessoas não fossem ser receptivas comigo, e vocês sempre foram maravilhosos, sem contar todo o apoio emocional, né, porque minha filha, o que você aturou de mensagem minha? Não, mas assim, essa coisa é até legal você contar um pouco, porque às vezes, quem ainda não foi aprovado... Tem muito essa ideia de que o ano da sua aprovação é um ano que todas as chaves viram e tudo dá certo e os problemas não... E você é uma prova de que, assim, o ano da sua aprovação pode ser um ano em que você vai ter que lidar com muitos imprevistos. Não. Inclusive de saúde. Com certeza, você lembra, né? Eu lidei com vários imprevistos de endometriose, transtorno disfórico pré-menstrual, tive que iniciar a medicação ansiolítica, que dá vários efeitos colaterais, então a gente fica muito mal, eu tenho tremor essencial, então assim, com o remédio que eu tive que iniciar, o meu tremor piorou muito, eu tinha muitas enxaquecas, muitas cólicas, realmente incapacitantes, você não conseguir fazer as coisas. Eu lembro que eu mandava mensagem pra você, mandava mensagem pro Rodrigo, que fazia minha mentoria também. E assim, vocês nunca largaram a minha mão, sabe? Mesmo quando, assim, teve momentos de verdade que eu não conseguia me dedicar. Não tinha condição, assim, semanas, não era assim, um dia ou outro. Teve semanas, semanas perto da prova. Parecia que quanto mais chegava a prova, inclusive, eu lembro até disso, que eu tava falando com o médico que me prescreveu a medicação ansiolítica, e ele falou assim, olha... eu não entraria com essa medicação necessariamente agora, mas como você tem um Enem pra fazer daqui a pouco, eu prefiro que você entre agora, que você sofra esses efeitos colaterais que provavelmente você vai sofrer antes do Enem, e aí depois, né, você no Enem provavelmente já vai estar melhor. Então assim, na véspera do Enem, eu tava fazendo a introdução de medicação que acabava com o trato gastrointestinal, então era vômito, era enjoo, era tudo que você possa imaginar. Então pra mim realmente foi muito difícil essa parte, mas com o apoio de vocês, principalmente emocional, porque às vezes a gente precisa só de uma pessoa experiente. Não é a nossa mãe, que talvez não tenha aquela noção de vestibular, a gente precisa de uma pessoa que tá ali dentro daquele meio pra falar assim, olha, não se sinta culpada por você cuidar de você. Você não vai conseguir fazer nada se você não fizer isso. Lembra até que eu mandei uma mensagem, ai, Carol, eu preciso muito ir no médico hoje, mas hoje tem não sei o que é importante no curso. E você falou, vai, porque senão você não vai conseguir fazer nada, não adianta. E assim, isso foi parece que é assim, uma redundância. Pra fazer o que era o óbvio, porque às vezes a gente sabe que tem que se cuidar, mas faz com culpa.
Total. E aí, quando alguém alguém valida que aquilo que você tá vivendo é algo realmente importante, que você não tá desleixada, que você precisa cuidar de você. E aí você vai lá, cuida, paciência e volta. Mas assim, eu acho que mais do que isso, de uma pessoa pra isso, é uma pessoa do meio pra isso. Sim. Porque às vezes a gente tem uma puta Sim. base familiar, Sim. a gente tem namorado, a gente tem, por exemplo, família do meu namorado também, que foi uma família maravilhosa pra mim. Eu talvez nem tivesse conseguido se não fossem eles, porque como os meus recursos estavam voltados pro curso, eles me promoveram muitas coisas também que talvez eu não pudesse, né? Então isso traz uma calma emocional, uma coisa tipo, olha, tá tranquilo, você vai dar tudo certo, sabe? Você não tá precisa... acolhida, né? Exatamente. E aí, essa questão de vocês serem da área, e mesmo assim, se disponibilizarem pra dar esse suporte emocional, era o que me dava a calma. Porque minha mãe falava assim, filha, tá tudo bem, tal. Mas eu não queria escutar da minha mãe, coitada, não fez vestibular, não tem noção. E eu ficava assim, mãe, eu sei, mas você não sabe necessariamente do que você tá falando, entendeu? Então, assim... Isso pode me custar realmente o ano da minha aprovação, eu não sei até que ponto, né... Ainda dá. Eu acho que você tinha muito essa preocupação, né? Do cara, beleza, mas, cara, agora eu tô lidando com um novo problema. Será que dessa vez já era pra mim? Será que isso aqui foi o que fechou as minhas portas? E aí a gente analisava, porque tinha muito isso também. Antes, muitas vezes, de te responder, quando você precisava de um feedback, eu sempre fazia questão de ir lá e entrar na plataforma e olhar todos os gráficos do seu desempenho. Então eu olhava, eu via como estavam suas curvas, eu via como você estava desempenhando e eu falava, tá tudo bem, tipo, vai tranquila, vai se cuidar, tipo, você tá bem, você não tá caindo, você não tá, tipo, tá tudo bem. Então tinha também um olhar de apoio emocional, mas respaldado por um olhar técnico, era sincero, entendeu? Com certeza. Então, eu até tenho casos de alunos que passaram, né, alguns enfrentamentos de vida pessoal bem complicados em ano de vestibular, e que naquele ano aquela pessoa ainda tinha uma distância em termos de resultado muito grande pro que ela precisaria para ser aprovada. Ela estava ainda em fase de construção de base em muita coisa. E eu falava pra pessoa, cara, esse não é ainda o ano da sua aprovação. Mas você ainda pode aproveitar, usufruir de muitos aprendizados nesse ano para continuar a agregar tijolinhos na sua jornada e cuidar de você. Com certeza. Tipo, vai cuidar de você para que você não desperdice as oportunidades que a gente tem esse ano, mesmo que esse ainda não seja o ano do seu desempenho de aprovação, mas vai cuidar de você. E a pessoa internalizou isso, assim, com honestidade, porque eu consegui transmitir essa honestidade pra pessoa. E ela falou, tá, eu sei que esse ano ainda me faltam conteúdos importantes, que eu ainda não tô conseguindo realizar em prova, mas eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar, né, perdas em família, muitas coisas. Vou cuidar do que eu preciso e... em paralelo, vou continuar a aprender o que eu posso. E foi um ano de crescimento, não foi um ano de aprovação, mas que contribuiu com os elementos para que no ano seguinte essa pessoa chegasse com aqueles problemas anteriores melhor encaminhados, com uma cabeça mais madura. Olha, eu já botando... Tá, deixa meu pé aí na filmagem também. Uma cabeça mais madura, né? E aí sim, a aprovação veio. Então, eu acho que essa troca que você falou de ser uma visão de alguém que você confia, que vai te trazer uma análise técnica e honesta. Porque às vezes você não quer que alguém fale só uma coisa pra você se sentir bem. Ah, exatamente. Isso que entendeu? eu ia falar, Você Carol. quer que a pessoa fale o que é real. Exatamente. Qual é minha real? Me joga real. Exatamente. E assim, isso foi um exemplo que aconteceu, que você foi muito honesta, e isso só me fez confiar mais, que foi no momento pós-resultado. Você lembra? Lembro. Que assim, cara, que perrengue, né? Que perrengue, porque eu tinha certeza que eu não ia passar, né? E assim, a minha mãe... Coitada, eu não sei nem o que ela tanto prometeu pra São Judas Tadeu, eu tô com medo, daqui a pouco eu vou ficar careca, perder meus dedos. Vai ser assim, porque olha, minha filha, não foi um empurrãozinho da sorte não, foi uma voadora, né, na cara logo. Mas assim, ótimo, contamos com isso, mas eu lembro que quando saiu o resultado, eu fui muito bem em biologia, graças a Deus, fui muito bem em redação, que são matérias que eu já tinha essa afinidade, sempre gostei muito, e em química, coitada, tadinha.
Fui mal demais. Então, assim, eu tinha a certeza de que eu não ia passar, porque a nota de desempate era primeiro biologia e depois química, e não redação, né? Então, assim, eu sabia que se eu não passasse, seria por 0,25, que foi essa diferença, né? E assim, e você virou pra mim, e você foi muito sincera, você falou assim, Naomi, eu acho que realmente, provavelmente, não vai dar. Mas a esperança é a última que morre. Não vamos desistir, mas eu acho que você tem que ser... Exato. Fé até não aguentar mais, mas com prudência e responsabilidade de todo o trabalho que você fez até aqui, né? Então, assim, continua estudando, continua fazendo as coisas. Tanto que eu entrei no curso de novo, antes mesmo de saber o resultado, que só saiu em março, né? Que isso também foi uma outra coisa louca. Mas saiu, assim, o resultado em março, no dia 18 de março. Foi a matrícula, que foi o dia do meu aniversário. E esse resultado saiu 10h12 da noite, pelo aquele bug da UERJ, sabe? 10h12 da noite eu consegui acessar o meu resultado e foi exatamente o horário que eu nasci. Meu Deus! Juro, e o dia da matrícula foi o dia do meu aniversário, uma coisa louca, louca. E detalhe, se não fui a última, eu fui a penúltima a passar. E a última vez que tinha rodado tanta gente na UERJ tinha sido em 2019. Então, assim, eu tinha pouquíssimas esperanças. E mesmo assim, você me deu uma força muito grande de análise técnica. Porque a minha mãe estava completamente crente de que eu ia passar. Mas assim, eu não queria escutar aquilo, porque eu tinha noção da realidade e tinha noção que muito provavelmente eu não ia passar. E que se eu passasse, eu ia depender muito da sorte. E a gente nunca quer depender da sorte, que era aquilo que a gente estava conversando, né? Porque você falava pra mim, Naomi, se você não passar esse ano que vem, você não vai depender mais da sorte. Mas graças a Deus, esse ano a sorte me ajudou. Mas assim, eu sei que foi sorte, mas assim, foi através de muito esforço. Porque essa nota de biologia, essa nota de redação, até a própria nota de química mesmo... Esse é o ponto que eu ia chegar. Foi um ano, em meses, porque nunca são 12 meses de preparação. Em meses, você cresceu absurdamente em química. Pra você ter tido condições de fazer uma prova discursiva de química da UERJ, a ponto de ter conquistado uma nota que, no todo, te fez hoje aprovada, porra, foi um senhor trabalho. Com certeza, porque assim, nesse outro curso, eu fiquei do final de abril até dezembro. Pois é. Então, assim, foi muito pouco tempo nesse curso. Então, gente, de verdade, ó, eu sou tiete, tá? Infelizmente, a Carol sabe. Me atura, aqui, hein? ó, eu sou tiete mesmo. Eu até brinquei uma vez que eu vou tatuar aqui o símbolo do Foco Medicina, tá? Mas é porque, assim... Gente, vocês fizeram um milagre. Eu não era uma boa aluna. Nunca fui uma boa aluna na escola, por exemplo. Assim, eu era uma boa aluna de passar e tal, mas eu nunca fui uma aluna excelente. Nunca fui assim, eu sempre fui basal, sabe? Passava nas coisas, ok, não dava trabalho pra minha mãe, tal. Mas assim, nunca fui uma pessoa super estudiosa. Eu comecei a gostar um pouco mais de estudar na faculdade, porque eu tava estudando mais uma coisa que eu gostava, né? E aí, depois... Assim, eu cheguei como se eu não soubesse nada. Eu realmente não sabia nada. Então, isso pra mim é que mostra realmente a excelência de vocês. Porque é óbvio que eu fiz muito de mim, né? Eu dei muito de mim, fiz muito de mim, ótimo. Eu dei muito de mim, me esforcei muito, abdiquei de muitas coisas importantes. Mas se eu não tivesse o material de vocês, as aulas de vocês, tal, eu realmente... não conseguiria, porque eu não tinha base nenhuma. Eu era muito crua mesmo. Então, assim, pra mim, o trabalho de vocês foi extremamente excelente, porque durante esse período de meses, eu consegui chegar num nível, foi o que eu te falei, mesmo que eu não passasse, eu fiz o melhor Enem da minha vida. Eu não cheguei nem perto de passar pra medicina no Enem. Em outras situações, a gente poderia até ficar na dúvida, né? Pô, será que foi o trabalho do foco? Foi várias coisas, mas no meu caso... eu acho que o trabalho do foco ficou muito evidente. Porque eu tava 9 anos fora do ensino médio, eu não tinha histórico de ser uma boa aluna, de ser aquela nerd, CDF. Então, isso veio de vocês, sabe? Então, todo esse conhecimento, ele veio de vocês. Então, eu saí do zero, praticamente. Então, por isso que, realmente, eu sou extremamente grata e muito fã. Muito fã de... Eu não sou fã de nada, tá? Só do Ed Vedder, que é o vocalista do Pearl Jam. Mas assim, sua fã, você sabe que eu sou. Oh, meu Deus. Você sabe, vou até chorar que eu tô de TPM, gente. Inclusive, uma nota importante aqui. Recentemente saiu uma matéria falando sobre o meu trabalho no Ela do jornal O Globo. E a primeira pessoa que me deu a notícia de que estava publicado foi você. E sabe quem me deu a notícia? Minha mãe. Que
também é minha fã. Fãzérrima. Gente, fãzérrima. Toda hora minha mãe, Hoje bom eu não dia. saio daqui sem tirar uma foto com ela. Não, nem ela sai daqui, minha filha. Vai dormir aqui. Tô falando sério. Assim, era muito engraçado, porque ela chegava, assim, pra ir pro curso, às vezes, ela me levava e tal, pra gente, porque a gente dividia o carro. Uhum. E aí ela chegava lá, bom dia, fuckers. Cara, era muito engraçado. Praticamente uma aluna também. Total, vestia a camisa total. E assim, obviamente isso me ajudou muito também, porque, cara, a minha mãe, você vai conhecer ela ali depois um pouquinho melhor, ela é tudo. Porque desde muito mais, assim, ela foi uma pessoa que até vender sanduíche na praia pra pagar a minha escola, ela já fez, sabe? Então, isso pra mim foi uma coisa muito, muito, muito relevante durante toda a minha vida, e poder dar essa felicidade pra ela e poder contar com ela, mesmo que ela não tivesse a obrigação moral, porque eu já era formada, eu já poderia, ela já não tinha mais obrigação moral de me ajudar tanto. Sim. E ela fez questão de ser, mais uma vez, a melhor mãe do mundo. Porque, assim, eu lembro que na veterinária, às vezes ela tinha congresso na Rural, ela ficava lá no congresso da Rural fazendo palavra cruzada, enquanto eu tava lá estudando, fazendo os congressos de veterinária. Então, assim, desde sempre, ela sempre foi muito incrível. E, mais uma vez, ela se mostrou incrível, me apoiando em tudo. Em nenhum momento duvidou. Eu duvidei de mim várias vezes. E ela, nada. Filha, você vai conseguir. Filha, relaxa, fica tranquila. Tranquila, você vai passar, fica tranquila. E foi. E aqui eu tô agora. E é tão bonito isso, né, cara? Porque a gente fala muito do quanto, nos momentos mais difíceis, a gente precisa se conectar com o nosso porquê e com o nosso porquê. E essa mãe que lutou tanto pra te ver realizar cada sonho, certamente foi um porquê fortíssimo. Dá esse orgulho pra ela. Eu juro pra você que, assim, eu acho que além da minha própria vontade, ela foi... Não digo meu único, mas o meu mais importante, por quê? Sabe? Sim. Porque, assim, ela foi a pessoa que mais me apoiou desde o início. Então, eu não tinha como olhar pra ela e ver o esforço que ela tava fazendo pra me ajudar. E fazer corpo mole. E fazer corpo... Não existia aquilo. Assim, principalmente por já ter 27 anos, agora fiz em dia 18, já ter 27 anos, isso pra mim, eu era me sentir um peso pra ela. Sabe? Como assim? Eu com 26 anos na época, larguei meu trabalho, larguei tudo. Minha mãe não tinha uma super condição. Lógico. Não, vou largar tudo, vou viver de herdeira. Não foi, entendeu? Foi aos trancos e barrancos. Então, esse apoio dela, mesmo aos trancos e barrancos, mesmo ela sabendo que não ia sobrar R$1 pra ela no final do mês, pra ela fazer as coisas dela, sabe? Ela, vai, filha, você vai conseguir, não importa quanto tempo. Eu lembro que ela ficava me mandando várias mensagens, olha, filha, essa daqui ficou... As entrevistas do Foco, olha que história linda, essa menina que ficou 6 anos, ela conseguiu, a outra ficou 8 anos e conseguiu, olha só, você não precisa ter pressa, você vai conseguir, não se preocupa. E eu acho que esse apoio dela também foi uma das coisas que me fez passar rápido. Exatamente. Porque eu não tinha essa pressão, exato. E eu tive que fazer um trabalho muito interno pra conseguir não ter o orgulho de, assim, não, porque agora eu já sou mais velha, porque eu vou largar meu dinheiro, não vou ter dinheiro pra nada, vou ficar sem nada, vou largar meu emprego, meu salário. E assim, eu consegui não ter esse orgulho e poder pedir dinheiro pra minha mãe, poder pedir ajuda pra ela. Se eu não tivesse isso, eu não ia conseguir. Lógico. Não tem como, entendeu? Uhum. Então, assim, dentro do contexto que eu tava, pelo menos, não tinha como. Então, assim, eu sou completamente grata, não só por ela, mas como todas as pessoas que me ajudaram nesse processo, que não foram poucas, porque se não fosse por eles, eu não teria conseguido sozinha, entendeu? Ou se tivesse conseguido, ia me lascar de uma maneira que realmente talvez não fosse conseguir. Talvez fosse mesmo ficar muito mais tempo. Exato, né? E aí eu não sei também até onde, depois das experiências que eu tive, eu ia conseguir ficar sem trabalhar e me dedicar a isso. Sim. Porque começam a vir várias responsabilidades, né? Então, assim, família e tudo. Então, não tinha muito o que fazer que não fosse requerir a ajuda deles. E eles todos me ajudaram. Meu namorado, minha sogra, minha cunhada, minha mãe, meu padrasto, meus cachorros, meus 5... Gente, tem 5 cachorros, tá? Doença, louca da cabeça. Mas... É porque ela é a veterinária, entendeu? Ela é a mãe, a tutora e a veterinária. Aí exatamente. Fica um pouco menos complicado. Mas não precisava ser 5, né, amiga? Podia ser... Mas é porque eles vão chegando um de cada vez. A vida tem isso. É tijolinho por tijolinho, cachorro por cachorro. Ai, amiga, pior que é mesmo, cara. Pior que é mesmo. Agora, vem cá, me conta uma coisa. Como é que você descreve
a emoção depois de tanta expectativa dessa reclassificação. Vai, não vai? Será que vai chamar mais? Meu Deus do céu, uma que ia fazer matrícula não foi. Acho que vai, acho que não vai. E a gente sempre se falando, né? E eu muito esperançosa. A um determinado ponto da história, eu já tava assim, quase com a tranquilidade que vai, mas sempre apreensiva. Então, tentando ser cuidadosa com você, porque é uma das piores sensações, né? Você tá contando com uma coisa e não vira, e eu não queria que você perdesse o foco, né? No sentido de se começar a ficar deslumbrada ali, só pensando na possível aprovação e se perder de um novo ano de possível vestibular. Então a gente tava ali meio na corda bamba, mas aí respiramos aliviada. Finalmente, às 10h12 da noite, do fatídico dia de março, você falou assim, chega de vestibular, acabou o vestibular na minha vida. Deu certo, meu final feliz chegou. Como é que você descreve? Eu até agora não acredito. Porque, assim, foi tanto perrengue até chegar nessa reclassificação e eu passar. Eu lembro, coitada, a Nicole, que é a minha veterana, minha mãe maravilhosa, da UERJ, inclusive. Ela ficava que nem uma louca comigo. Ela mandava até foto na igreja. Olha, amiga, eu tô rezando por você. Nem me conhecia ainda. Nicole, um beijo pra você. É verdade, amiga. Olha, você foi muito importante pra mim. E, assim, a gente ficava que nem louca. Ela vendo com todas as pessoas, quem se matriculou, quem não se matriculou. Aí tinha qualquer novidade, eu mandava, Carol, olha. Aí ela, putz, nossa, ciricutico, já era. Meu Deus, nossa, desesperada. Tanto eu quanto ela, as duas. Haja coração, era assim. Não, é exato. Aí toda vez que tinha uma atualização, eu mandava pra Carol. E a gente, meu Deus, mas aí... É porque as coisas foram se encaminhando muito na percepção de que ia dar. Só que até o momento do deu o seu nome lá, era um sentimento do vai que, cara, foi muito angustiante. Foi uma espera muito angustiante. Foi uma espera muito angustiante. Tanto que, assim, eu até te falei, eu não tava conseguindo estudar pra todas as matérias. Sim. Eu falei assim, Carol, você acha que é muito ruim se eu estudar só pras específicas? Eu falei, não, cara, faz o que é possível. Exatamente. E aí foi o que eu fiquei fazendo. Fiquei estudando só pras específicas, porque era o que eu conseguia naquele momento. Eu não tinha condição de pegar outras coisas que me exigisse mais mental, assim. Eu não tinha mental mais. Na semana antes, né, da aprovação. Mas aí saiu a aprovação, assim... Eu nem acreditei, eu até gravei um vídeo, eu te mandei o vídeo. Coitado. Mandou, acho que do seu padrasto, não foi? Exato, que eu perguntei se tem alguém pelado aí? Porque meus pais estavam dormindo, gente. Eu invadi, abri a porta. E foi muito engraçado, porque eu tentei gritar assim, eu passei, mas aí a minha voz... Eu passei! Foi assim que eu falei, eu queria dar um berrão. Né? Eles nem entenderam no início, aí depois todo mundo, caramba! Aí os cachorros subiram na cama, tudo. Então, assim, foi muito incrível, muito emocionante, mas até agora, às vezes a ficha não cai. Gente, no dia que eu fui fazer matrícula no UERJ, as pessoas devem ter achado que eu era maluca, porque eu chorava pra assinar os papéis, eu botava a mão na porta, pra entrar na sala, né, que cheguei atrasada ainda, logo no primeiro dia que eu fui, cheguei atrasada. E aí eu botava a mão na porta que eu pedi pra moça me levar, que eu não sabia onde era. Aí quando eu botei a mão na porta assim, cara, eu comecei a chorar. Aí a moça, coitada, me abraçou. Eu falei, moça, é muito meu sonho estar aqui. Aí ela, ai, que bom. A gente precisa de pessoas realmente que querem muito estar aqui. E assim, a UERJ é perfeita, né? Não tem nada. Olha, eu só não estou tão bem com a blusa da UERJ, porque eu queria fazer um striptease aqui. Eu queria vir com a blusa do Foco e botar depois o cropped da UERJ, mas não chegou. Aí eu vou ficar só com a blusa do Foco mesmo. No meu plano não funcionou. Entendeu? Mas assim, foi realmente... Até hoje ainda tô demorando pra aceitar que eu realmente consegui, que eu realmente passei. Porque foi muito... Assim, eu acho que foi esperado, mas tava com tanta chance de qualquer coisinha que desse errado, estragar tudo, que eu não conseguia me sentir tranquila pra aceitar que talvez eu já tivesse conseguido, sabe? Sim. Porque qualquer coisa que mudasse, eu não estaria mais dentro. Qualquer pessoa que mudasse de ideia... Era isso que eu ia falar. A reclassificação, ela tem isso. Pra abrir uma vaga, você precisa de uma decisão da cabeça de alguém. Se esse alguém, até o último minuto, falou não quero a vaga e mudar de ideia, não tenho mais a vaga. Exato. E não depende de você não pode controlar isso. Não. A controladora louca aqui, como que ficou, arrancando os cabelos da cabeça. E eu ficava muito mais... Eu ficava em alguns momentos com raiva de mim, porque eu ficava assim, cara, se eu tivesse tirado 25 décimos a mais, eu não estaria nesse sufoco, eu não estaria tão desesperada. Mas assim, eu acho que foi tudo do jeito que tinha que ser, porque essa forma também, do jeito que eu passei, assim, na reclassificação, com todo esse perrengue, tal, e com a data do meu aniversário, o dia da matrícula,
cara, isso parece que foi assim, um chamado de, olha, é realmente esse teu propósito, não duvida não, sabe? Vai que vai dar certo. E assim, desde que meu pai ficou doente no hospital, durante uns 4 meses, ele tinha um câncer muito agressivo e ele não faleceu de câncer, ele faleceu de Covid, mas eu sou filha única. Então eu tive que cuidar dele durante todos esses meses, assim. E uma pessoa que fez muita diferença na minha vida pós-morte, mesmo pós-morte, foi o oncologista dele. Então, assim, aquilo me mostrou qual é o real propósito da medicina. Porque realmente não é necessariamente você conseguir salvar todo mundo, que você não vai. Mas o legado emocional e a força que ele deixou pra mim, falou assim, cara, é esse propósito que eu quero seguir. E quando eu tive essa sorte, vamos dizer assim, de passar desse jeito, eu sinto como se tivesse sido o universo, qualquer coisa, Deus, assim, que me impulsionou, olha, você tá pronta pra fazer isso. Vai que você tá pronta, esse é o papel da sua vida, você precisa fazer o que esse médico fez por você, pelas pessoas, sabe? E, assim, eu sinto que essa sorte foi por isso. Porque eu sinto que daqui a pouco vão ter pessoas que vão precisar de mim, do jeito que eu precisei do médico que ajudou o meu pai. E o meu pai faleceu 3 meses antes da minha formatura de veterinária. Então, assim, poder, hoje em dia, dar tudo isso, né, de empenho, de tudo que eu dei pra seguir um propósito que ele, mal ou bem, criou dentro de mim, cara, isso é uma realização que você não faz ideia. Mesmo que ele não esteja aqui pra ver, eu sei que, assim, eu com certeza superei, não só cumpri com todas as expectativas dele que ele tinha como filha, mas eu superei todas elas. Com certeza. E eu não tenho dúvida disso. Porque eu tenho certeza que tudo que aconteceu em relação a ele, com o médico, com câncer, tudo, me deu o propósito de vida, que é realmente fazer isso pelas pessoas, o que esse médico fez por mim. Entendeu? Então, com certeza. Com certeza. Cara, eu queria muito que você deixasse a sua mensagem pensando naquele vestibulando que, de repente, tá vivendo o seu ano imperfeito. Talvez também lidando com as suas questões, né, de intercorrências, seja de saúde, seja de outros problemas, e que de repente tá duvidando se vai ser possível, se vale a pena continuar, se é uma luta que vale a pena ser vivida. Queria muito que você deixasse uma mensagem para essa pessoa que está em pleno ano de vestibular, com muitos meses ainda pela frente, mas de alguma forma enfraquecido, assim, como você se viu em alguns momentos nesse processo. Em muitos. Em muitos. Mas assim, o que eu gostaria muito de passar para as pessoas é que cada um tem o jeito certo de passar para provar o seu propósito. Que era o que eu justamente estava explicando. Esse propósito de, quando eu passei, foi provado para mim, sabe? Então, tudo que eu passei foi justificado naquele momento, naquele desespero todo que eu tive. Tudo aquilo foi necessário. E eu não tenho dúvida disso. E tem pessoas que precisarão passar por coisas muito mais desafiadoras para conseguir entender o propósito, para conseguir internalizar esse propósito. Porque esse propósito, ele acontece realmente na hora que cai a ficha de, tipo, eu passei. Porque antes disso, é como se fosse uma idealização. E quando você passa, fala, caramba, o propósito tá aí, tá tudo aí, agora, sabe? Então, assim, não desiste de encontrar esse propósito na aprovação, porque ele está lá. Então, assim, qualquer dúvida que você tenha durante esse processo, você pode ter certeza que quando você conseguir, ela nunca vai ser como se ela nunca tivesse passado pela sua cabeça. Porque todas essas dúvidas, elas surgem justamente como um desafio mesmo, para testar a gente. Então, o nosso cérebro nos sabota o tempo inteiro, né? Então, assim, o tempo inteiro, é quase um inimigo, muitas vezes. Então, saber lidar e saber que muitas sensações, muitos desafios que você passa, às vezes você realmente precisa passar por aquilo, e ter esse sentimento de aceitação e não de inconformidade, porque às vezes, assim, a gente até tem, né? A gente até se sente
a gente até é vítima, mas a gente não pode se colocar nesse lugar. Porque se a gente se colocar nesse lugar espontaneamente, a gente não consegue seguir. Então, assim, cara, você tá num dia muito ruim, tira o seu tempo, não fica se martirizando, não fica se culpando, não fica ai, nossa, mas por que isso tá acontecendo comigo agora, nessa hora? Isso, tudo que acontece com você tem um propósito. E olha que eu nem sou muito religiosa nem nada não, mas se tem uma coisa que a vida me provou até agora, é que tudo pelo que a gente passa tem um motivo, sabe? Então, o que eu gostaria de passar para as pessoas que estão nessa luta agora do vestibular desse ano é, gente, não tenham nenhuma dúvida. Quando chegar o propósito, vocês vão entender que tudo que foi aquilo que aconteceu até aqui foi extremamente necessário. E assim, eu falo isso porque é muito engraçado. Não, porque Naomi estudou 1 ano e ela conseguiu passar em 1 ano. Mas eu tenho 27 anos. Então, o que eu já tive de experiência, de vida, até hoje, foi o que me permitiu ter a maturidade para estudar para medicina. Porque às vezes eu vejo meus amigos, gente... E lidar com os enfrentamentos emocionais desse ano. Com Porque certeza. muita gente que não tivesse a casca que você já tinha grossa por todas as outras experiências vividas, provavelmente teria esmorecido na primeira crise de endometriose. Putz, cara, eu não tô tendo saúde, eu tô com azar, não é pra ser, enfraqueci, chutei o pau da barraca, desperdiçou o ano. Exatamente. Exatamente. E assim, às vezes eu vejo meus amigos... Malu, por exemplo. Gente, a pessoa, 18 anos, a pessoa com uma maturidade. Eu não tinha mínima maturidade nessa época. Então, assim, eu só consegui passar com pouco tempo por conta da maturidade que eu já tinha. E essa maturidade, ela é diferente, ela é adquirida diferente para cada pessoa. Cada um vai ter o seu tempo de amadurecimento, exatamente. Né? E eu tem fruto que amadurece em dias, tem fruto que amadurece em anos. Exatamente. Eu vejo meus amigos, assim, super novos, muito mais maduros do que eu. E eu fico, gente, isso é incrível, sabe? Isso é incrível porque a maturidade vocês já estão desenvolvendo de uma... Então não fica preocupado com não que... foi agora, com cara, que idade, não duvida, só continua, né? Se você com 18, 19, 20 anos, você já tem a maturidade para entender que você, como vestibulante de medicina, você precisa abrir mão de muitas coisas, você precisa abdicar de muitas coisas, até mesmo, às vezes, do seu próprio bem-estar. Se você tem essa maturidade com 18 anos, irmã, você já tá muito no lucro. Porque eu não tinha. Eu era louca, eu queria zoar. Ih, minha filha, nossa, não tem noção que eu era. Coitada da minha mãe. Ou seja... Desculpa, mãe. Nossa, que ela aturou. Ou seja, você precisou bater cabeça errando de outras formas para que ao chegar ao vestibular de medicina você já tivesse de alguma forma gasto um pouco a cota dos erros. Totalmente. Você já estava mais madura, você já estava mais pronta para fazer daquilo um processo que fosse mais adulto mesmo. Você já viveu aquilo em 1 ano de uma forma mais adulta, mais realista, né? E assim, Carol, na verdade, o que me deu muita força também foi o seguinte. Eu já tendo essa maturidade, eu entendi que as pessoas que normalmente tinham mais dificuldade, assim, eram realmente pessoas que não estavam seguindo à risca o que vocês estavam falando. É verdade. Tá, assim... É verdade. Porque a pessoa, é o que eu falo da loucura. A pessoa escolhe estar num lugar sendo assistida por profissionais que têm experiência, que têm currículo, que têm resultados. Ninguém foi lá, bateu no ombro dela e falou, você quer uma bolsa pra vir aqui? Não. A pessoa escolheu estar ali, ela está pagando para estar ali e ela chega ali e ela duvida dela e do trabalho que está sendo oferecido a ela. Então a loucura pra mim o que você tá fazendo aqui? Pois é, mas eu não duvidei não. Desde o início, gente, eu fui... Mas isso que você observou, estando ali 1 ano, é o que eu observo tão intensamente. Eu falo, que loucura. Mas não, isso, cada um tem o seu tempo de amadurecimento. Quando vocês falam assim, método infalível, é isso, não, mas E eu só consigo, eu posso falar isso com propriedade, porque quando eu vi... Aplica que você vai ver. É só aplicar. E eu apliquei, assim, eu fui Caxias, ia lá no cu, fiz tudo. E consegui. Entendeu? Então, assim, não... E sendo uma aluna ruim, foi o que eu tava falando, gente. Eu nunca tive mais do que esforço. Eu não era um gênio, não era Ryuka da vida, né? Como a gente fala. Zero Ryuka. Total, nada Ryuka. Inclusive, meus amigos falam, gente, essa garota é louca, né? Porque chegava lá no curso... louca, completamente maluca. E só seguir a risca. Não tem...
E você acha que eu ficava que nem louca, que nem uma maluca arrancando meus cabelos? Não ficava que nem uma maluca arrancando os meus cabelos. Eu fazia as coisas que eu tinha que fazer, cumpria as minhas responsabilidades. Acabou com as minhas responsabilidades do curso, eu vou fazer alguma coisa pra mim também. Mesmo que seja passear com os meus cachorros, estar com a minha família, sabe? Então, assim, também não surtem em relação a isso, porque isso é uma coisa que eu vejo muito, sobrecarga. Né? Essa sobrecarga, ela é extremamente... A pessoa não sabe respeitar o limite, né? Exato. Mas assim, também não sabe respeitar o limite no sentido, tipo, você tá fazendo realmente o que o curso tá pedindo pra você fazer, ou você tá se sobrecarregando com 350 materiais diferentes. Os drives da vida, os gurus da vida. Exato. Então, isso, assim, isso que eu não acho, é a única coisa que eu acho que vocês não devem fazer. A única coisa que eu peço, realmente, é confia. Confia. Não, só isso. Só confia que vai dar certo. Confia e faz sua parte que vai dar certo, gente. De verdade mesmo. Confia que vai dar certo. Não tem como não dar certo. É método infalível mesmo. Porque eu sou um exemplo. Eu tava 9 anos fora do vestibular, não era uma boa aluna, não tinha hábito de estudar, e só seguindo a risco que vocês falaram, o resultado tá aí. Mesmo que tenha tido um empurrãozinho da sorte, eu tenho certeza que se eu não passasse esse ano que vem era meu. Tinha certeza. Eu também, era a certeza que eu tinha. Por isso que eu falava pra você, cara, vamos pôr fé, pode ser que role a aprovação agora, mas se não rolar daqui a alguns meses, ela chega. Com certeza. Vambora. Com certeza. Então, assim, não desistir, confiar e fazer a sua parte. Ponto. Esse é o segredo que você me ensinou. Obrigada, Babei tudo de batom. Não, obrigada. Obrigada pela confiança, por ter realmente feito a sua parte. Às vezes a gente se pergunta, né? Caraca, as mesmas ferramentas, a Focobox é montada igualzinha pra todo mundo. São as mesmas aulas, são os mesmos professores, são os mesmos recursos oferecidos. Por que que uma pessoa passa por isso de um jeito e alcança um resultado e outra pessoa faz tudo diferente? Porque foi o que você falou. Cada pessoa tá no seu momento, tá na sua maturidade, tá abraçando aquilo em um estado de confiança diferente, em um estado emocional diferente. E, às vezes, pra gente é difícil entender isso, né? E falar... A gente tá olhando de fora e falando, só faz o que eu tô falando, pelo amor de Deus. Para de tentar reinventar a roda. Tipo, você já tá com a faca e o queijo, minha filha. Só vem com a fome certa. Nem de menos, nem de mais. Mas é isso, né? Às vezes a gente precisa também... ter essa paciência e saber que cada um tem sua história a ser vivida. Com certeza, porque eu acho que a gente tem que se importar com as coisas que a gente pode controlar. Controlar, exato. A maturidade, a gente não pode, porque isso é a partir de experiências, a partir do empirismo, a gente precisa viver pra ganhar. Agora, o confiar no trabalho que você está contratando, porque você sabe que é o melhor, porque todo mundo que tá no foco sabe que o foco é o melhor. Senão não estaria lá. Entendeu? Então, assim, só confia. É isso. Obrigada, tá? Mais uma vez. Obrigada a você, meu amor. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado muito de conhecer a história de Naomi, de médica, de veterinária, de tutora, de mãe de pet, e agora também, em alguns anos, será encontrada pelos consultórios do Pedro médicos da vida, do Pedro Ernesto, entendeu? Isso então, aí. quando você encontrar com ela no corredor, que ela vai dar um sorrisão pra você, vai vir assim, uou, você vai falar assim, acho que eu conheço essa menina de algum lugar, da onde? Daqui, da entrevista, já aprovada do Foco Medicina. Garota propaganda desse time, entendeu? Ah, gente, quem me dera. Não, ela é. Beleza e carisma ela já tem. Só falta o Rodrigo assinar o contrato com ela, entendeu? Oh, meu Deus. Gata, obrigada de verdade. Quem quiser deixar pergunta, dúvida, mensagens de carinho aqui, só deixar nos comentários embaixo do vídeo, que eu tenho certeza que ela vai ler e vai ficar muito, muito feliz, tá bom? Com certeza. Vamos deixar nosso beijo, nosso tchau. Olha pra lá. Beijo! Beijo, gente.